Hoje vou falar de um assunto polêmico, assuntos polêmicos. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui a esse canal maravilhoso, nós amamos vocês, sejam muito bem-vindos, que bom que você está aqui de novo. Professor Felipe Santos na área, ó, café, bolinho e teologia aqui com você, rapaz. Olha só, hoje nós vemos uma militância muito forte, militância gay muito forte, dentro e fora da igreja, realmente com essa atitude de impor uma cultura, de destruir, atacar a fé, a instituição familiar. Porém, existe uma maneira certa de responder isso. Existe uma fonte segura, né? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para que de fato possamos dar a resposta certa, acolher bem as pessoas e pôr fim a guerras desnecessárias entre brasileiros, entre filhos da mesma igreja. Gente, olha só, eu já fiz uma série de vídeos aqui, quase apanhei da Dona Maria, porque tá muito longa, né? Cada vídeo muito longo, mas é porque é um assunto denso, é difícil, né? Mas ainda vou sintetizar mais ainda isso aí. Falando sobre teologia da libertação. Nossa, Felipe, mas por que você está falando disso? Porque assim, durante o tempo de Guerra Fria, nós somos herdeiros de um mundo que foi reconstruído, refeito, uma nova engenharia social, novas polarizações, né? E novas influências dentro da cultura e da religião. Quando o grande Nikita Khrushchev, ele entendeu, né, que não seria fácil derrubar o livre mercado e, na cabeça dele, grande aliado do mundo livre, né, a Igreja Católica. Ele precisava destruir isso, mas de dentro para fora. E aí nós temos diversas deturpações, né, que foram plantadas dentro da igreja, que infelizmente teólogos, padres, leigos, líderes aí de movimentos começaram a aderir. Nossa geração e até o pessoal um pouquinho mais velho, nós pegamos já um mundo em que esse veneno já está um pouco diluído. E nós temos que fazer dois grandes esforços intelectuais. O primeiro, né, vencer a preguiça, estudar, conhecer a história da nossa fé, conhecer o que diz, o que pensa, o que orienta a nossa mãe igreja e, ao mesmo tempo, desviar dessas heresias, né, desse veneno, entendeu? Não beber desse veneno. Então, realmente é muito mais difícil para nós, né? Uma vantagem que nós temos é que o quê? Existiu lá atrás o tempo de acreditar, tempo de fé, de plantar uma ideia. Eles não sabiam no que ia dar. Hoje nós vivemos o tempo de colheita. Então nós vemos a grande diferença do fruto da deturpação e o fruto da doutrina. Então para nós é muito mais fácil saber diferenciar as coisas, porque nós vemos o resultado final. E aí o que acontece? Dentre tantas militâncias, dentre tantas deturpações, nós temos como engenharia social, não como uma causa nobre, não como uma causa justa. Infelizmente, essa é a verdade. Muitas pessoas boas, né, são instrumentalizadas como arma política contra a igreja e não sabem disso. Simples ferramenta na mão de engenheiros sociais. Coloca brasileiro contra brasileiro. E acabam lutando uma guerra que não é deles, né? Dentro de todas essas militâncias, dentro de todas essas deturpações, nós temos essa engenharia social da cultura gay contra a instituição familiar, contra a igreja, contra todo conservador, enfim. E muitas das pessoas que levantam a voz contra a igreja, preconceituosa, racista, você exclui isso, você não aceita isso, você é intolerante, todas essas pessoas não leem isso aqui. E se conhecem, se afastam, o que as torna pior ainda, porque conhecem a verdade, conhecem a história e preferem a deturpação. E muitos líderes, infelizmente, né, galerinha mimimi, que é líder de um grupinho de oração, está à frente de um movimento e tal, se recusa a estudar e preferem uma militância, um discurso mais caloroso que parece que dá mais resultado, é mais bem acolhido, né? A preguiça de estudar. Nós temos essa coisa de que, porque é a cura gay, porque a igreja não gosta de gay, porque gay vai tudo pro inferno, porque a igreja manda matar, porque a igreja fez isso, porque a igreja fez aquilo. Vamos entender o que é que diz o catecismo sobre o ato
e sobre a pessoa. Por que não ir direto à fonte? Você vê que ninguém debate a fonte, porque eles têm medo da verdade. Eles lutam contra pessoas. E é como eu sempre falo aqui, eu não estou aqui perdendo tempo lutando contra um irmão. Eu estou aqui resistindo e lutando contra uma ideia que pode levar o meu irmão em Cristo para a perdição. Então não estou contra as pessoas. Estou aqui para xingar, apontar o dedo para ninguém, pelo contrário. Quero lutar contra essa ideia que, independente da opção dos irmãos em Cristo, que eu quero que todos sejam salvos, né? Não quero que sejam instrumentalizados, quero que sejam livres. Olha só o que diz aqui no ponto 2357. Deixa eu colocar aqui, acho que vai focar aqui. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então aqui a igreja deixa muito claro que esse tipo de ato é contra a natureza. Por quê? Primeiro, para você perpetuar a espécie, para você criar uma família, né, você precisa do homem e da mulher. Não interessa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você gosta de ruiva, se você gosta de loiro, se você gosta de morena, se você gosta de asiática, se você gosta de, não sei, brasileira, americana, canadense, não interessa, né? O seu gosto, né, é diferente da sua genética, é diferente da sua formação, da sua criação, não é a mesma coisa, entende? Para você vir ao mundo você precisa de um pai e uma mãe. Esse é o plano da natureza, essa é a ordem, essa é a harmonia. Então quando você tem algo que quebra a harmonia, né, é logicamente a igreja, como entende essa beleza da criação, essa harmonia da criação, né? Até os antigos filósofos do estoicismo falam, né, que o homem ele é feliz de verdade quando ele conhece a sua natureza e ele aceita a sua natureza. Esse atentado contra, né, a criação, contra o plano de Deus, isso não é bem visto, isso não é aceito como correto, entende? E aí nós temos o quê? Ah, mas tá vendo? Porque a igreja não concorda, ela exclui, ela joga fora, ela persegue, ela manda matar. Olha só o que diz aqui. Nós precisamos diferenciar, né, pessoas e o que diz a doutrina. De fato, nós temos muita gente ignorante aí que não gosta de estudar, não quer saber, não sabe conversar, mas é o defeito dela. Você não pode atribuir o defeito dela à instituição. Olha só o que diz aqui no ponto 2358. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação, ou seja, essa realidade é difícil em todos os aspectos, porque vivemos numa sociedade que hoje se abre o diálogo para isso, mas tem essa militância muito forte, que parece até que quem não é tem que começar a ser para não ser preconceituoso, um negócio ridículo. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então aqui, perante a igreja, né, se você admite que você, né, tem essa opção, então, segundo a igreja, ela recomenda isso. Tá? Não sou eu que estou falando, não quero agredir ninguém, estou lendo documentos. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição
cristã. Então, com esse domínio, com esse autocontrole, você pode chegar à perfeição cristã. Da onde vem esse preconceito? Sendo que o documento oficial, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja orienta, ela fala para acolher com toda a delicadeza, com todo o respeito e tal. Então nós vemos que essa militância, infelizmente, ela só faz parte de uma engenharia social onde coloca brasileiro contra brasileiro, e o fruto dessa guerra alguém vai colher e vai achar isso bom. Eu acho que nós já vivemos em um tempo conturbado demais. Nós ficamos, aí agora vem a minha crítica para nós da igreja. Nós ficamos perdendo tanto tempo em coisa tão assim, desculpa, já foi. Cara, eu conheço gente que vai 5, 6 vezes, em Kairos, acampamentos e não sei o que, de primeiro amor. Pô, pelo amor de Deus, evolui, se aprofunda. Nós precisamos tocar nesses pontos complicados, nós precisamos falar disso, nós precisamos falar de fé e política, nós precisamos falar da história da igreja, nós precisamos acolher, pesquisar, falar de temas complexos, porque hoje nós vivemos diversas crises, diversas dificuldades na sociedade atual, e se nós fugirmos de temas assim, se nós deixarmos uma militância ruim, que instrumentaliza o povo e coloca irmão contra irmão, se nós deixarmos esse tipo de engenharia social ditar o que é certo, o que é melhor para a sociedade, quando é que nós vamos poder mostrar para eles algo bom, algo que une, algo de respeito, o plano de salvação. Se o que impera é a engenharia social, porque tocar nesse tema aí é complicado, aí eu não quero, não vamos ficar falando só de, não, o importante é amar, vamos ficar nesse amor abstrato, é mais fácil, não dói a cabeça, não força, não precisa ficar estudando muito, o povo não quer isso. Cara, chega dessa imbecilidade. Nós só teremos condições de lutar por diversos irmãos que fizeram diversas opções na vida, Nós só vamos deixar de ver essas limitações, nós só vamos de fato amar, zelar, rezar e esperar ansiosamente para que essas pessoas venham para o rebanho de Cristo, sejam bem recebidas, se mergulharmos num conteúdo denso, se mergulharmos aqui num conteúdo de verdade, algo que de fato edifica, não algo que fica só no lalala, enganando o povo, dando aquele arrepio no braço, com aquela sensação de que, eu botei minha carência pra fora, tá tudo certo. Não, vamos parar de ser besta, gente. Vamos crescer de verdade. É por isso que eu falo, vamos crescer na fé e na ciência. Ficar perdendo tempo com coisa infantil, Paulo já dizia, quando eu era criança, eu precisava de alimento para criança, agora que eu sou adulto, eu preciso de... Nós estamos vivendo uma guerra cultural muito grave que nós não podemos perder os nossos irmãos em Cristo. E para não perder, nós precisamos batalhar. Porém, batalhar do jeito certo. Estudando. Tá? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Ok, gente? Então, fica aí. Vamos estudar, vamos crescer, vamos rezar e vamos mostrar uma resposta muito melhor do que essa engenharia social promovida por essa militância, que só escraviza, que só quer usar como ferramenta política diversos dos nossos irmãos. Beleza? Grande beijo, fico por aqui, até mais.